A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Quero falar para vocês, quem está se apresentando para vocês, louvado seja Deus, é a pastora missionária Elizabeth. Aleluia. Hoje, povão de Deus, aleluia, eu tenho algo para falar gloriosamente para vocês, que Jesus, ele não só operou no passado, mas ele também está operando ainda no presente. Porque eu tenho algo muito forte para falar para vocês. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Então vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus e eterno Pai, vamos fazer a corrente de oração. Pai Celeste, Jesus querido e poderoso, nós entramos na Tua presença, meu Pai, para Te pedir perdão, pensamentos, palavras e obras. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida, que o Senhor possa abençoar o povão de Deus, que o Senhor possa quebrar toda a maldição, desde o ventre da nossa mãe, Senhor. Que o Senhor possa quebrar mesmo, desfazer os laços, quebrar as correntes, quebrar os cadeados, quebrar as algemas. Jesus, que o Senhor possa levantar o paralítico da cadeira de roda, que o Senhor possa fazer algo que é impossível para os médicos na terra, mas que é possível para Deus. É isso que eu te peço nesta manhã, Senhor. Desde já te agradecemos, pô. Eu, abaixo de Deus, a tua serva, e o povão de Deus. Hoje nós estamos com uma história muito forte que eu passei na minha vida. Mas passei não comigo só, mas com a minha filha. Então hoje ela vai entrar daqui a pouco, ela vai entrar, para vocês verem ela. Porque ela sempre se apresenta cantando na igreja aqui, do que Deus está fazendo ainda na vida dela, porque curou ela. Mas ela ainda entra em tratamento ainda, abaixo de Deus, com os médicos da terra. Porque ela tem que se tratar o resto da vida dela. Mas em compensação do que ela passou e passava, chegou a passar na face da terra, e agora ela passa não tanto conforme ela passava, mas foi muito delicado a vida dela na face da terra. Então, povão de Deus, eu quero falar para vocês que o milagre existe. O milagre existe. Então eu vou falar uma parte da minha vida, com uma parte da vida dela, eu como mãe dela. Então ela está aqui do meu lado, mas ela vai se apresentar para vocês, louvado seja Deus, porque ela já se apresentou também num vídeo meu. E chegaram a falar que o vídeo foi carne pura, mas não por mim, mas por causa dela, que ela tem problema, ela é especial. Essa minha filha é especial. Então, realmente, é muito sério. Então, eu falo para vocês que não parece que eu passo tudo isso, mas eu já passei uma vida vamos dizer, até de terror com ela. E ela, na vida que ela passou e do jeito que ela está agora, só um milagre de Deus, povão de Deus. Então vamos começar a história. Eu quero falar para vocês que eu acompanhei minha filha desde que nasceu. E ela pequenininha, eu lavava a roupa do lado de fora, e ela ficava me olhando, gritando, chorando, que ela sempre foi uma berraria. E ela chorava o dia todo. E eu não entendia por que ela chorava tanto. Sabe? A vida dela era chorar. Chorava na hora de comer, chorava na hora que tomava a mamadeira dela. Ela sempre ficava chorando, gritando, chorando. E quando eu levava ela e o irmãozinho dela, que era mais velho,
no pediatra, ela tinha mais ou menos uns 3 anos, mais ou menos, 2 para 3 anos. Mas desde que ela nasceu, que ela chorava demais. E a doutora olhou para ela na pediatria e falou assim para mim: mãe, essa criança, ela tem um problema muito sério, porque ela não é normal, ela chora muito. Mas eu cuidando dela, cuidando do menino, ela passava um remedinho para ela e eu vinha para casa. Isso eu me lembro que eu tratava dela e do menino em Del Castilho, porque eu tenho 3 filhos, 2 filhas, 2 meninas e um menino. Ele é o mais velho. Então vamos falar, povão de Deus. É uma coisa muito séria que eu passei. Então, o nome dela é Rosicleide. Rosicleide, ela me deu muito trabalho, ainda me dá. Parece que eu não tenho esse trabalho todo, mas ainda me dá. Povão de Deus, quando ela era pequenininha, ela chupava chupeta. Eu tinha uma cachorrinha pequenininha que ela gostava de brincar. Sabe o que ela fazia? Eu lavando roupa, intestida, ela pegava a chupetinha dela, que estava na mão, tirava da boca e dava a cachorrinha. A cachorrinha no quintal, que era tudo chão, a cachorrinha no quintal, ela pegava a chupetinha dela e comia o bico da chupeta e enterrava a rodela da chupeta no chão, cavava e enterrava. Mas todo dia Rosicleide me fazia eu sair para comprar uma chupeta para ela. E eu procurava a casa todinha e não achava a chupeta dela. E eu pensava: meu Deus, para onde foi a chupeta dessa menina? Ela não saía daqui, não saiu daqui. E de maneira nenhuma eu entendia que aquela cachorrinha que eu tinha no quintal era uma vira-latinha pequenininha, sabe? Então eu não sabia que a cachorrinha fazia isso. Aí todo dia era aquela penitência de eu ir pra rua comprar chupeta pra Rosicleide. E Rosicleide naquela berraria e só dormia com chupeta. Mas todo dia a chupeta dela sumia. E não aparecia nem o bico e nem a rodela da chupeta. Aí um belo dia, parece até história. Um belo dia eu tô distraidamente, eu com a Rosicleide, cuidando da Rosicleide. Igreja, olha o que eu vi. A cachorrinha enterrando a rodela da chupeta dela. Já tinha pegado o bico da chupeta dela, já tinha engolido. Ela engolia e enterrava a rodela da chupeta. Aí eu falei: então é você, né, que faz isso, né, com a cachorrinha. Aí cheguei até ter que desfazer dela, dar para uma pessoa, cuidar dela, da cachorrinha, porque eu tinha ela pequenininha e não podia também continuar com a cachorrinha. Cuidar de 3, dela, da cachorrinha e do menino mais velho. Aleluia. Povão de Deus, quero falar para vocês, igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Olha, dali ela foi crescendo, sempre naquela choradeira, e eu levando no pediátrico, levava na pediatria. A pediatra cuidava, olhava eles 2, o menino e ela, que a outra nasceu 7 anos depois, a caçula. Então, e era aquela coisa. E Rosicleide sempre chorava, sempre chorona. Chorava de babá, sabe? Aí eu botava um babador nela, chorava de babá. Olha a igreja, Rosicleide foi crescendo desse jeito. Quando chegou mais ou menos na adolescência, Rosicleide começou a ter um problema muito sério, mais sério ainda. Então, por isso que eu falo para vocês, ela foi realmente, o médico deu realmente
aprovação, deu o papel dizendo que realmente ela é especial, ela tem problema. Então, povão de Deus, é muito sério, porque Rosicleide começou da crise. Volta e meia ela caía, como se fosse um desmaio. Ela caía e ficava se batendo no chão. Aqui era deserto, quase não tinha moradia de pessoas, pouquíssimas pessoas com carro que eu não conhecia. Então, Rosicleide caía. Isso já estava mais 10 para 11 anos, chegando aos 12 anos, por aí. Olha, eu pegava a Rose, quando ela caía, era assim, é como que ela caía para morrer. Aí ela começava debatendo no chão, espumando, babando, torcia o pescoço dela ficava torcido. Ela chegava a botar até mesmo a lágrima da morte pelos olhos. Dali eu pegava ela e ficava apavorada. E foi assim que eu me afirmei mais nos pés do Senhor Jesus. Começava a orar para ela, clamar a Deus por ela. Levava ela para tomar banho e saía com ela cambaleando pelo meio do caminho afora para ir pegar o ônibus e levar ela para o ponto-socorro, aonde eles acudiam ela. Isso não foi uma vez, isso não foi 2 vezes, isso foi anos. E ela continua no tratamento dela ainda. Ela ainda continua tomando o remédio dela, que ela não pode parar até realmente Deus preparar ele levar, porque uma parte ela ficou curada daqueles desmaios que ela dava de repente. Mas também tem a outra parte também que eu tenho que contar para vocês. A minha vida com ela, a vida da família. Povão de Deus, ela tinha, quando ela não caía, entrava uma raiva nela de atacar. Então eu cheguei até a dormir uma vez, que eu fiquei 3 noites sem dormir. Então cheguei até a dormir de porta fechada, porque eu tinha que esconder garfo, eu tinha que esconder colher, ou as facas, tinha que esconder tesoura, tudo que era perigoso eu tinha que esconder dela. Remédio para ela, eu tinha que botar, que o médico passava, eu tinha que botar no suco, ou então na comida, e dar na boca dela. Povão de Deus, a Igreja do Senhor, quero falar para vocês, que eu nunca contei esse testemunho. Vocês olham assim e nunca escutou contar esse testemunho. Eu já contei de mim, mas da minha filha que está aqui do meu lado, sentada, não. Eu vou mostrar ela para vocês. Povão de Deus, Rosicleide, ela atacava. Quando ela não caía, ela dava uma crise de nervo nela, que ela atacava. Mas atacar como? Então, teve uma noite que eu tive que dormir com o quarto fechado, que eu passei 3 noites sem dormir com ela. Mas ela tinha mais raiva, era de mim, aqui dentro de casa. Porque eu que tratava dela e que dava os remédios a ela, para não internar ela. Porque a psicóloga falou que se internasse ela ia sair de lá pior. Então, era melhor tratar ela em casa. Então eu tratava dela em casa. A outra, a caçula, veio 7 anos depois dela, 7 anos. Então, entra eu nesse tratamento desde criança, desde que ela nasceu. Aos 12 anos ela piorou. E quando ela não caía, que a gente conseguia dominar ela, levar ela para o hospital, para o pronto-socorro, ela, louvado seja Deus, ela dava uma crise de atacar, de nervo. Então, ela vinha para cima de mim. Aqueles que vinham me acudir,
Eu posso falar para vocês, povão de Deus, que eu não sei quantos tapas na cara eu levei. Quantos tapas na cara. Mas não que ela seja culpada, mas sim o que sempre se apoderava dela. Era essa crise de nervo que se apoderava dela. E aquela pessoa que viesse me acudir, ela dava na cara também. Tinha isso também. Levava na cara também. O ponto-socorro, a SAMU, quantas vezes o ponto-socorro vinha aqui ver ela? Só que não amarrava ela, dava o remédio a ela, levava ela dentro do carro para o médico. Então, é muito sério, foi muito sério e é o problema dela ainda até hoje e vai ser o final da vida. Porque ela não pode parar de tomar o remédio dela para esse problema de nervo, não as crises mais de cair no chão, mas desse problema de nervo não vir sobre ela e ela atacar as pessoas. Ela até pedra dentro do supermercado ela já jogou, já vieram na minha porta falar. Uma menina de dentro de casa, só vive dentro de casa. Agora, quando ela ficou melhorzinha, povão de Deus, ela fugia para a rua. E ela pegava, botava um saco nas costas e pegava muita sucata na rua. Chovendo, com sol. As pessoas chegavam aqui e falavam assim, e eu não sabia onde estava a Rosicleide. Eu procurava ela, eu não sabia onde ela estava. E ficava só orando, entregando na mão do Senhor. Chegava uma pessoa aqui e falava, eu vi Rosicleide lá não sei aonde, olha, uma estação, 2 estações fora da onde eu moro, catando lixo, catando sucata para vender no ferro velho. Então, tudo isso eu passei. Ainda até hoje, já teve tempo de eu tirar um caminhão de lixo de dentro do quarto dela, que ela mora no meu quintal. Mas ela mora num quarto, do lado, agarrada à minha casa, no quarto, que eu tenho que observar ela. Quer dizer, porque por causa dessas crises que nós ficamos com medo. Também, posso falar para vocês, ela ficou 10 anos trancada. 10 anos, ela não trancava numa porta, mas ela ficou 10 anos, que minha casa tem um andarzinho, ela ficava num quartinho em cima. Tinha um quartinho só em cima. Lá ficava a Rosicleide. Rosicleide não gostava de tomar banho. Ficava dias sem tomar banho. Eu ia para a igreja, quando eu voltava, eu tinha que dar banho na Rosicleide. Jogava água nela de roupa e tudo, a água descia de escada abaixo. Já ia eu lavar a escada, limpar, tirar a roupa dela, quando ela ainda aceitava jogar água nela. Quando ela não queria tomar banho, ela já ficava me esperando na escada. Quando eu chegava para dar a comida a ela, falar alguma coisa com ela entrava em agressão comigo. Queria me empurrar de escada abaixo. Eu chegava toda arrumada da igreja, conforme vocês estão me vendo hoje, e ela chegava, me agarrava, e a gente entrava, e eu querendo dominar ela. Ela tinha muita força. Entre uma força, até hoje, se ela parar de tomar um remédio, acontece com ela. E ela vive na oração. A gente fala aqui que ela é a cantora da igreja, que ela canta um hino atrás do outro. É ela que canta. Porque eu já cantei muito, mas agora eu me encontro um pouco cansada para cantar. Então eu prego mais que canto, né? Mas eu já cantei muito. A obra aqui já é aberta há 40 anos. Ou mais de 40 anos, né? Que eu prego aqui em casa. Então, é somente para os vizinhos escutar, que não aceitam Jesus também, né? Escuta, mas não aceitam. O povo, aqueles que querem escutar, né?
porque a palavra de Deus é para quem quer escutar, né? Mas a gente tem que anunciar, continuar, porque eu aceitei e me firmei mais no caminho de Deus devido ao problema que eu passei com a minha filha e passo. Com a minha família, com a família também, que eu tenho que também ser o alicerce, né? Até hoje. Então, a gente não tem que parar de orar. A gente tem que estar sempre em oração. E sempre carreguei ela para a igreja também. Tinha época que ela ficava magrinha, que nem uma vara. Magrinha, magrinha, que nem um palito. Tem época que ela engorda. Então, igreja, é isso que eu falo para vocês. Rosicleide, ela é especial. Porque certa vez eu li falando que um vídeo muito abençoado e ela entra de qualquer maneira, né, no vídeo, e aí ela suspende um pedaço da blusa, vocês vão chegar a ver, né, louvado seja Deus. Ela é uma criança. Tem hora que a gente pensa que ela é normal, mas aqui onde eu moro, na vizinhança, todo mundo vê que ela realmente tem problema na vizinhança. É só realmente observar e ver que desde nascença que ela tem esse problema. Agora, tapa na cara, eu não faço nem a conta de quanto eu já levei, sabe, dela. Mas não deixo de cuidar dela, sabe? Então, povão de Deus, é isso que me faz cada dia mais e mais eu aumentar a minha fé. A minha fé. O povo vem aqui pedir oração e eu oro. E as pessoas falam, essa semana mesmo, de ontem mesmo, veio uma menina, minha vizinha, e ela veio aqui em casa. E muito bonita ela, a menina, e ela falou para mim assim, irmã Elizabeth, ela voltou no outro dia. Como eu dormi, ela falou para mim. Falei, e aí, você se sentiu bem? Ela falou, se senti. Tô falando de uma jovem que veio aqui em casa, que de vez em quando vem o povo para receber oração. Então ela falou, eu dormi tanto só você vendo. Então ela falou, poxa, eu vou vir sexta-feira no culto, ela falou. Então vamos voltar para Rosicleide. Rosicleide está aqui do meu lado escutando o testemunho. O que eu falei, Rosicleide, eu ainda vou contar o seu testemunho que eu passei, né? Rosicleide, aparentemente, depois de 10 anos, não, antes de 10 anos, ela aconteceu isso, depois que aparentemente ela parecia estar normal, tomando os remédios, mas aparentemente ela parecia estar normal. Rosicleide chegou a casar, depois o marido trouxe de volta, fez um casamentão, pensando a gente que ela tinha ficado boa. Ele trouxe ela de volta. O pai dela já estava doente, terminou falecendo com esse choque, terminou falecendo. E quer dizer, então é muita coisa, igreja. Depois Rosicleide fica firme na igreja, mas com problema. Rosicleide me arruma um filho. O filho dela tem 16 anos que eu criei o filho dela. Ela morando aqui comigo. Ele tem, bem dizer, a avó, que é avó e mãe, e tem ela, que é mãe dele, verdadeira. Então ele tem duas mães. Tem um pai, o pai que fez. O pai que formou ele. Vive no sanatório que ele nunca nem vê. Vive no sanatório. Louvado seja Deus. Agora, o meu companheiro foi que ajudou a cuidar dele. Criar ele com 3 meses nascido comigo. Então, já está com 16 anos. Quem olha assim diz que como aconteceu. Deus permitiu ainda ela ter esse filho. Como eu não sei. Mas Deus permitiu.
Eu que criei o filho dela. Estou criando. Ele tem 16 anos, muito inteligente. É ele que lança os vídeos para mim, pela misericórdia de Deus. Então, povão de Deus, não é brincadeira o que eu realmente já passei. Eu me lembro que eu estava consultando ela no hospital e ela estava em crise. E o pai dela tinha levado ela, a primeira vez que tinha levado ela no consultório comigo, lá no INSS. Olha, quando chegou lá no hospital, fala INSS, não é onde socorre as pessoas. Aí, de repente, eu fiquei distraída, levei um tapa na cara, com o povo todinho ao meu redor. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vocês não fazem nada. E quem que vai fazer nada, igreja? Tem medo, fica com medo de chegar até perto. Então, igreja, eu falo para vocês, é isso que sempre foi a minha vida. Agora ela tá, mas agora ela continua. Ela tem que tomar os remédios. E ela vive aqui em oração. Vive em oração. Mas ela é uma benção, sabe? Ela é uma benção. Porque ela é um milagre na mão de Deus. Este milagre Deus fez na vida de Rosicleide. E faz na sua vida. Não importa o estado que seu filho, a sua filha estiver. Mas Deus é que cura. Deus é que faz a obra. Deus é que salva e liberta. Mas nós temos que fazer por onde? Fila na minha porta, fila. A Igreja Universal vinha buscar ela para poder levar na igreja. Fila aqui na minha porta. Vinha crente de tudo quanto é parte para orar pela Rosicleide. A minha casa era uma casa, sempre foi casa de oração. Porque as portas ficavam abertas. O povo fazia fila aqui na rua para poder entrar na minha casa para orar pela Rosicleide. Viu? Até hoje eles oram pela Rosicleide. E Jesus me fez um instrumento valioso na presença de Deus. Através dessa prova e dessa luta, se eu não tivesse, vamos dizer, esse problema para me enfrentar, poderia eu não estar nem no caminho de Deus. Mas precisou Deus me dar essa cruz para me carregar abaixo de Deus, para me poder permanecer na presença de Deus e ser um vaso valoroso na presença de Deus hoje em dia. Viu, igreja? Povão de Deus. Então quero falar para vocês. Tudo isso eu passei. Rosicleide ficou trancada 10 anos. Não trancada, porque eu não trancava a porta, mas 10 anos dentro de um quarto sem sair. Não é 10 dias, nem 10 meses. Foi 10 anos. Ela viveu dentro de um quarto, sem sair. Quando senão, ela ficava na escada me esperando voltar da igreja para poder se atracar, que ela não queria tomar banho, não queria comer, não queria nada. Então, se atracava comigo, eu era nova. Então, Deus foi que curou, bem dizer, nessa parte ela. Essa parte aí. Mas ela não pode deixar de tomar os remédios dela e ficar na presença de Deus. Viu, igreja? Ela está aqui escutando e eu vou mostrar ela para vocês. A Rosicleide, viu, que é minha filha. Louvado seja Deus, aleluia. São 52 anos que eu cuido de Rosicleide. Viu? Sucata, eu já botei um caminhão de sucata no lixo fora do quarto dela. Todo dia ela fala que está arrumando o quarto dela
para ela dormir na cama arrumada, precisa eu ir lá olhar a janela dela, a casa dela, entrar. Sempre estou dentro da casa dela orando por ela, dentro da casa dela. Porque a minha casa aqui é uma casa de oração. Tem um santuário que eu falo para vocês, santuário, igreja pentecostal, santuário do amor de Jesus, que dá 3 pessoas só, mas em compensação eu prego a palavra para o mundo todinho. Aleluia. Então, através desse meu neto, filho dela, que me deu esse canal para me poder pregar a palavra de Deus. E Deus há muito tempo que Ele me toca, fala comigo para me falar tudo que eu passo ainda com Rosicleide. E na família, né? Cuidando da família e cuidando da Rosicleide. A Rosicleide realmente sempre vai ser uma bênção na minha vida, na nossa vida. Sempre. Aqui está a Rosicleide do meu lado, escutando a mãe dela. Quantos falar para a Rosicleide assim? Tem uma coleguinha dela que vem aqui, que é quase que nem ela, ficou depois de idade. E falar para ela assim: Rosicleide, respeita sua mãe, porque Rosicleide, você tem sua mãe. E eu que não tenho mãe, e eu que não tenho pai. Então você ainda tem a sua mãe para cuidar de você. É esse povão de Deus. De primeiro, eu ainda tinha aquela força imensa para ir lá limpar o quarto dela. Mas eu sempre falo para ela assim: Rosicleide, para de trazer as coisas que não prestam da rua. Não traz lixo para dentro de casa, que faz mal, isso pode te adoecer. Você ir para o hospital. Então, sempre estou falando com ela, sempre estou cuidando. Então, igreja, quando eu era mais nova, eu botava um caminhão de lixo, já cheguei a botar um caminhão de lixo do quarto dela para o lixeiro levar. Final de ano. Tá entendendo, igreja? Porque tudo que ela via pelo lixo, ela arrastava para dentro de casa. Da casa para o quarto dela. Então, povão de Deus, é muito sério. É muito sério. Tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência para poder cuidar de uma pessoa assim, especial. Ela é especial, os outros dois não, mas ela é. Então, ela tem que ter cuidado com ela. Tem hora que ela tá mansa, tem hora que você pensa que ela tá normal, mas tem hora que só Jesus na causa. E eu tenho que estar sempre em oração e orando pelo povão de Deus, fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Toda sexta-feira eu faço a obra do Senhor aqui em casa. E ela canta só você vendo. Ela participa também da obra. Louvado seja Deus. Vamos orar e eu vou mostrar ela para vocês. Fazendo a corrente de oração. Ela também está aqui. Fazendo também. E vai aparecer para vocês. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Pai Celeste, Jesus querido e poderoso, graça nós damos a Ti, Senhor. Pai, eu louvo a Ti pela minha vida, pela minha família, pela vida da Rosicleide, a qual, Senhor, tudo isso que eu já passei, tem passado, mas o Senhor tem, meu Deus, me dado força para me aguentar. Pai, não sei o que vai ser da Rosicleide quando o Senhor me arrebatar, mas eu só sei que enquanto estiver nessa terra, eu vou orar para ela, Jesus, e vou orar por todo o povão de Deus, porque o Senhor, meu Pai, tem sustentado ela e toda a minha família, todo o povão de Deus tem sustentado. Meu Deus, estou falando realmente, pregando, falando, dando esse grande testemunho de milagre, um testemunho de milagre na vida da Rosicleide. Para muitos que se encontram desse modo, desse jeito, ou pior ainda,
venham realmente acreditar que Deus, Ele cura. Ele ainda está curando ainda na face da terra. O milagre está acontecendo ainda na face da terra. Louvado seja Deus, aleluia. É isso que eu falo para vocês. Glórias a Deus, aleluia. Muito obrigado, Jesus. Mas eu vou apresentar a Rosicleide para vocês. Eu vou sair um pouquinho, mas vocês continuam escutando, porque ela vai entrar. Senta aqui. Só para mostrar só. É. Aqui está a Rosicleide. Senta. Fala. Fala que você é a Rosicleide. Eu sou a Rosicleide. Mas agora eu tô curada em nome de Jesus, né? Tô do mal, né? Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então vocês viram a Rosicleide, né? Glória a Deus. Essa é a minha filha, a Rosicleide. Louvado seja Deus, aleluia. Receba de Deus, povo de Deus. Receba. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba. Obrigado, povão de Deus, de me assistir. Obrigado, porque essa que é minha filha Rosicleide. Muito obrigado. Receba minhas orações, meu clamor. Veja esse vídeo, viu? Assista esse vídeo com atenção, porque o que Deus fez na minha vida, está fazendo na vida da minha filha, faz também na vida de vocês, tá? Amém. Um beijão. Um abraço para todos.